Você já parou para pensar que é impossível aprender algo que você acha que já sabe? Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. Você já parou para pensar comigo, Amanda Salles? E hoje a gente vai falar aqui sobre uma frase que, sinceramente, tem o poder de mudar completamente a sua forma de aprender, de pensar e talvez até de viver, dependendo da forma que você aplicá-la na sua vida. Vai ser mais um episódio daqueles de abrir a cabeça, de esquentar a cachola. E a frase central desse episódio é a de que é impossível aprender algo que você acha que já sabe. Veja bem, repete comigo. É impossível aprender algo que você acha que já sabe. Porque se você acredita que já sabe, o que acontece? O seu cérebro desliga esse modo de aprendizado. E isso não é só uma metáfora, não, gente. Hoje eu vou te mostrar como que a neurociência e a filosofia podem te ajudar a sair desse padrão de eu já sei sobre isso. Por isso, hoje eu te convido a mergulhar comigo nessa reflexão. A gente vai falar sobre cérebro, os vieses que bloqueiam o nosso aprendizado, as armadilhas que o nosso cérebro nos prega, como grandes pensadores da história já refletiam sobre isso há muito tempo atrás. E é claro que eu vou trazer para você como que você pode virar esse jogo na sua vida. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, não esquece então de seguir o podcast, deixar sua avaliação e compartilhar com alguém para a gente poder crescer juntos nesse canal. É muito importante para que o YouTube, o Spotify entregue esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? Então vamos começar com o primeiro bloco aqui da filosofia do saber. Vamos desmistificar de cara essa ilusão do conhecimento. E eu quero começar essa conversa te levando lá para a Grécia Antiga, porque você com certeza já ouviu falar a frase de um dos maiores filósofos da história. Ninguém mais, ninguém menos do que Sócrates, com a sua frase, só sei que nada sei. Pois é. Ela parece uma frase humilde, né? Mas, na verdade, ela é uma das frases mais poderosas da história da filosofia. O Sócrates, ele não estava dizendo que ele era ignorante. O que ele estava dizendo é que a consciência da própria ignorância é o primeiro e talvez o maior passo para qualquer forma de conhecimento real. E se a gente trouxer isso para hoje, para a nossa vida, é fácil perceber como que esse problema continua tão atual, gente. Porque o que a gente faz o tempo todo, principalmente com o advento das redes sociais? A gente confunde opinião com conhecimento. E a filosofia já chamava isso há muitos anos atrás de doxa, que seria a opinião, e a episteme, que seria o saber fundamentado. E isso vem lá de Sócrates, né? Depois com Platão, e tem tudo a ver com a construção do conhecimento, com os erros que cometemos quando achamos que sabemos algo que na verdade não sabemos é coisa nenhuma. E aí eu vou introduzir aqui para vocês o significado mais aprofundado de cada uma delas para a gente poder entender melhor, né? A palavra doxa, ela significa literalmente opinião, crença comum, aparência. Ela é um saber não fundamentado, baseado em percepções, experiências subjetivas, tradições ou mesmo no senso comum. E na visão de Platão, a doxa é um tipo de conhecimento superficial, transitório e muitas vezes ilusório. E ela pode ser útil para o dia a dia, mas ela não é um conhecimento crítico e nem necessariamente às vezes verdadeiro, né? Um exemplo bem atual e que muitas pessoas na internet, inclusive, ganham dinheiro com isso, é quando a gente acha que tal pessoa é inteligente porque ela fala difícil, né? O famoso coach de boteco ou charlatão para os mais antigos. Então fique ligado para não cair em alguém que está se utilizando da doxa. Agora, a palavra episteme significa conhecimento verdadeiro, científico, justificado, é um saber construído a partir de investigação, reflexão, argumentos racionais e demonstrações lógicas, né? E para o Platão é esse conhecimento de ideias, das essências e não das aparências superficiais. E está diretamente ligada com o exercício da razão, da dúvida e do questionamento, que era exatamente aquilo que Sócrates fazia ao sair interrogando o povo na rua, lá nas praças públicas de Atenas, na Grécia.
Um exemplo disso, de episteme, seria que hoje, por exemplo, a gente sabe que o sangue é vermelho, né? Por conta da hemoglobina carregando oxigênio, ela que é uma proteína que contém ferro e ao se ligar ali no oxigênio adquire essa coloração vermelha. Mas como que a gente sabe isso tudo, né? Um exemplo da episteme é por meio da ciência, que a gente sabe isso tudo, que ao longo de anos e milhares de estudos comprova a mesma situação. Então, desde o primeiro estudo que descobriu, todos os outros comprovam essa mesma situação. E por que isso importa hoje? Na era da informação e da desinformação, a maioria de nós vive cercados do termo doxa, achismo, fake news, opinião sem reflexão, certezas frágeis que nunca foram questionadas. E você sabe o que é o pior nessa história toda? Nosso cérebro adora essa parte da doxa, porque ela é rápida, ela é fácil, ela é confortável. E o que a gente tem que fazer? Buscar a episteme, dá mais trabalho, requer desconstruir, pensar, refletir, errar e revisar. Mas é por isso que a gente tem que buscar ela, né? Essa distinção é mais atual do que nunca. E explica porque tanta gente acha que sabe e na verdade não sabe. E é por isso que é impossível aprender algo que você acha que já sabe, porque o seu cérebro está satisfeito com o termo da doxa e ele não se esforça para construir uma episteme. Mas tem mais, agora adentrando na seara da ciência, a própria ciência tem hoje um nome para esse fenômeno, da gente achar que sabe das coisas. Não sei se vocês já ouviram falar do efeito Dunning-Kruger, não sei se a pronúncia está correta, tá? Dunning-Kruger, que se escreve. Ele é um viés cognitivo, onde pessoas com pouco conhecimento sobre um assunto tendem a superestimar o próprio entendimento, enquanto quem realmente sabe tem muito mais consciência do quanto não sabe sobre aquele assunto. Ou seja, quanto menos você sabe, mais você acha que sabe. E isso é perigoso, sabe por quê? Porque trava o seu cérebro, fecha as portas do aprendizado, da melhora da capacidade cognitiva e do próprio conhecimento. Isso é muito perigoso nos dias de hoje. Mas agora a gente vai olhar para isso com a lente da neurociência, explicando melhor como que esses processos se dão no nosso cérebro, né? Que é uma máquina incrível, gente, mas ele também é, entre aspas, preguiçoso. Isso não é uma crítica, é só um mecanismo de sobrevivência, porque como a gente sabe, o nosso cérebro consome cerca de 20% da nossa energia, mesmo pesando só uns 2% do peso do nosso corpo, né? Então, para otimizar o processo, a evolução se deu com o cérebro que está sempre usando o recurso que ele vai julgar mais necessário, útil para determinado momento. Ele não vai ficar gastando neurotransmissor à toa, dopamina à toa, acetilcolina à toa para aprender ou para te motivar a fazer algo que para ele não é interessante. E como que ele vai economizar então? Usando padrões. E aí é que está o X da questão. Porque quando você olha para algo e acha que já sabe, o cérebro vai ativar um modo padrão reconhecido, digamos assim. E aí ele não vai gastar energia prestando atenção de verdade, ele não vai ativar os circuitos de aprendizado, ele não vai liberar dopamina para você se sentir motivado a prestar atenção no que quer que seja. É literalmente como se ele te dissesse assim: relaxa, isso aqui a gente já sabe, eu tiro de letra. Só que muitas vezes ele está errado, e isso tem a ver com os vieses cognitivos, que eu vou abordar já já alguns deles, só para ficar mais claro para vocês. Mas sabe onde isso fica muito evidente? Justamente na neurociência da atenção, da memória, a formação de memórias duradouras, o que a gente chama de consolidação sináptica, ela só acontece quando há a atenção focada, um processamento ativo e principalmente quando o seu cérebro percebe que tem algo novo ali, algo que ele vai tirar um proveito, algo que vai ser recompensador para ele. Se ele acha que não tem novidade ou algo de bom para ele, ele não vai aprender. Egoísta, né? Então, quando você entra numa conversa, numa aula, num livro, achando que já sabe aquele assunto, o seu cérebro vai desligar o modo de aprendizado. E aí, adivinha? Você não vai aprender mesmo, não vai prestar atenção mesmo. E ainda por cima pode correr o risco de passar vergonha, dependendo do contexto que você estiver se enfiando, né?
Mas isso é o famoso viés cognitivo, que são essas armadilhas da mente da gente. Temos, por exemplo, o viés cognitivo de confirmação, que é aquela tendência que todos nós temos de buscar informações que confirmam aquilo que já acreditamos e, inclusive, ignorar ou até rejeitar informações que contradizem as nossas crenças. Posso dar um exemplo meu? Claro, não tem a ver com aprendizado, mas tem a ver com viés de confirmação, que foi a criação desse canal, né? Que eu procrastinei praticamente 2024 inteirinho, pensando que eu não era capaz, e a todo tempo eu encontrava algo que confirmava isso pra mim, que eu não era capaz de criar um canal no YouTube de neurociência. Mas não passava de um viés fortíssimo que eu tenho comigo até hoje, inclusive. E eu tenho que lutar ativamente contra ele todos os dias. Porque senão, gente, eu paro de gravar vídeo aqui pra vocês. Vocês percebem a magnitude que esse tipo de viés pode escalar na vida da gente? Agora um outro exemplo de um viés que atrapalha no seu aprendizado. O viés da familiaridade. Quando algo soa familiar, sabe? O cérebro vai gerar uma falsa sensação de domínio daquilo. Tipo, aquele assunto que você já viu várias vezes no rádio, na internet, nas mídias, mas que na prática você nunca parou para estudar de verdade. Um exemplo bom disso é a enxurrada de opiniões sobre política nas redes sociais, principalmente em época de eleição. Mesmo você não sabendo o básico de política, por exemplo, qual o papel do prefeito, do governador, do senador, por exemplo, né? Mesmo não sabendo, por você estar inserido naquele ambiente que está falando disso o tempo todo, trazendo esse assunto o tempo todo, e aí entra a importância do ambiente, né? O nosso cérebro tem essa falsa sensação de que sabe do assunto. E aí a gente acaba passando vergonha na internet também, né? E qual que é o problema, então, desses vieses? Essa ilusão do saber, criar essa ilusão de que a gente sabe e não precisa aprender mais nada. Você sente que sabe, mas na verdade sabe pouco. E pior, isso é confortável, você se sente confortável demais para perceber que não sabe nada. E acaba tornando uma armadilha invisível. E todo mundo, sem exceção, hora ou outra, vai cair nela. Não adianta, se não caiu, vai cair hora ou outra, e tomara que você lembre de mim e consiga sair disso a tempo. Mas voltando para a filosofia, a gente vai começar essa desconstrução do problema. Porque só uma mente aberta aprende. Vários filósofos modernos e contemporâneos entenderam isso muito bem. E eu vou citar agora ninguém mais, ninguém menos do que o Nietzsche, que disse que as convicções são mais inimigas da verdade do que as mentiras. Forte essa frase, né? Por quê? Porque a convicção, ela te impede de olhar para aquilo de novo com outros olhos. Se você está convicto que aquilo é aquilo, você não vai se questionar. Tem também o Derrida, com a ideia de desconstrução. Ele dizia que todo conceito carrega dentro de si uma tensão, uma contradição que precisa ser questionada. E se a gente atravessar o mundo e olhar lá para o Oriente, nos conceitos do budismo, que significa mente de principiante, é a ideia de que não importa quanto você saiba, você deve se aproximar de qualquer coisa como se fosse a primeira vez. Curioso, aberto, sem certezas, porque é isso que vai manter o seu aprendizado vivo. Então, na prática, é isso. Toda vez que você acha que já sabe, pode perguntar para si mesmo: e se não for bem assim? E se não for só isso? Tá certo isso que tá aqui? Voltando agora para a neurociência aplicada à nossa vida, eu vou te mostrar 4 estratégias simples, mas poderosas, de como quebrar esse ciclo. A primeira das estratégias é a prática deliberada, que não é fazer mais do mesmo, muito pelo contrário, é se colocar intencionalmente em situações onde você vai errar e vai receber um feedback e corrigir. É desconfortável? Gente, é demais. Mas é aí que tá a graça, porque é onde o cérebro vai aprender de verdade. É aí que você vai ter um diferencial na vida, porque inclusive a maioria das pessoas hoje não aguenta viver com o mínimo de um desconforto que seja. Esse tópico por si só já dá outro episódio, eu vou até anotar isso aqui, de falar mais sobre o desconforto, né? Que é muito importante pra gente hoje em dia. Segunda estratégia,
testar-se o tempo todo. Então, fazer perguntas, questionamentos, revisões ativas, ensinar para alguém, isso força o seu cérebro a perceber onde estão as lacunas, onde está a informação que você está deixando passar, onde está o erro, e é com isso que você consegue aprender de forma consistente. Principalmente aquela revisão ativa, que você tenta buscar o conteúdo de forma ativa sem olhar em nada. Ela é a mais comprovada pela neurociência. Terceira estratégia, espaçamento. A gente acha que sabe quando estuda tudo de uma vez, mas o cérebro aprende muito melhor quando você espaça o estudo ao longo do tempo. O famoso efeito do espaçamento. Estuda um dia, retome esse tópico depois de uns dias, com uma boa noite de sono, que é essencial para a consolidação do aprendizado. Fazendo isso, os engramas, né, as sinapses desse aprendizado, elas vão se consolidar de uma forma mais firme, de uma forma mais forte, mais consistente para a sua vida. Você não vai esquecer mais esse aprendizado. E a quarta estratégia, muito importante inclusive, gente, abrace o erro. A neuroplasticidade, ela vai acontecer mais quando você erra e corrige do que quando você acerta direto. Porque o erro é um tipo de feedback, ele faz parte da consolidação consistente. E ele, na verdade, deveria ser encarado como um combustível para o aprendizado e não como motivo de desistência. Leva essa informação para qualquer coisa na sua vida que você muda a forma de enxergar diversos obstáculos. Você pode, por exemplo, trocar a palavra medo por dor, né? Você consegue atribuir um novo sentido para as coisas da sua vida. E você pode fazer o erro, a dor, o medo virarem combustível para você e com isso gerar aprendizado. E tem até um livro muito bom que eu li ano passado, em 2024, que se chama O Obstáculo é o Caminho, do Ryan Holiday. Para quem inclusive quer começar a entender um pouco mais sobre os estoicos, né, sobre o estoicismo, que prega bem o que eu falei aí acima, esse livro é muito bom, eu vou deixar o link dele aqui para vocês. Mas resumindo dessas estratégias, se você não se sente desconfortável, provavelmente você não está aprendendo. E esse é o X da questão, aprenda a viver com desconforto. E com isso, para a gente fechar esse episódio com chave de ouro, eu vou deixar para vocês uma reflexão. Se você acha que já sabe, você bloqueia o próprio cérebro de aprender. Então, olha para sua vida agora e se pergunta: quais são os assuntos, os temas, até as relações em que eu me comporto como se eu já soubesse tudo? Talvez seja aí que está o maior campo de crescimento para você. E você pode aplicar em qualquer campo da sua vida, não só de aprendizado, de estudo, de qualquer campo da sua vida. Pensa nisso. E se esse episódio fez sentido, gente, compartilha comigo aqui nos comentários do YouTube, do Spotify, lá no Instagram, onde você quiser. Mas me conta aqui, qual foi o maior, eu achava que sabia, mas não sabia da sua vida? E se você curtiu esse papo, não esquece de seguir o podcast, por favor, isso me ajuda demais a crescer dentro das plataformas. Avalie esse conteúdo, compartilha com quem você acha que também vai gostar, deixa seu comentário, deixa aqui sua experiência e a gente se vê num próximo episódio. E até lá, não esquece, use a mente de principiante sempre.